mais um episódio aqui do nosso podcast, o Ototalks, do RL Review. Eu sou o professor Diego. E eu sou o professor Gilvan. É uma honra recebê-los aqui novamente. E hoje a gente está com um podcast especial, com um convidado igualmente especial. Isso aí. Não por acaso, a gente está com o Pedro Minho Viana. Não por acaso está aqui como convidado da gente, primeiramente por ser um grande amigo nosso, mas também por ter sido o destaque na prova de título do ano em que ele fez, né? A gente já teve como convidado no episódio anterior o Caio, e junto com o Caio, o Pedro foi primeiro lugar na prova de título de 2021. Então, a gente trouxe ele para falar um pouco disso, mas também para falar também de um tema que é bastante interessante. Eu acho que é um tema que vem ganhando muita notoriedade, que é a atuação do médico nas Forças Armadas. É um assunto muito discutido para a graduação, mas eu acho que para o especialista vem ganhando também força ao longo do tempo. E o Pedrão tem uma grande experiência, né, nesse assunto e vai poder compartilhar com a gente algumas impressões que ele tem a respeito disso. Mas antes de ir para esses assuntos mais específicos, Pedrão, eu queria que você se apresentasse aí para a galera que não te conhece ainda, muita gente vendo o podcast aí, e falasse um pouquinho sobre quem você é, tua formação, onde você fez faculdade, residência e etc. aí para a galera te conhecer melhor. E obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, pessoal. Bom, para quem está ouvindo a gente, prazer. Me chamo Pedro Minho Viana. Eu sou médico, otorrinolaringologista. Fui colega, na verdade, aprendi muito com os professores Gilvan e Diego, que eu já chamava de professores antes de existir o Ototalks e o RL Review. Então, eles foram meus R3 quando eu era R1 na residência. Então, bom, eu comecei minha história na medicina. Na verdade, assim, o meu pai é um doente crônico, ele diabético tipo 1, evoluiu com nefropatia diabética, enfim, infartos por aí. E eu vivi minha infância inteira em hospital, assim, acompanhando meu pai, vendo de perto como é que era a conduta dos médicos, né, o cuidado com o paciente, e isso sempre me despertou muito, assim, acho que desde que eu me entendo por gente, que eu sempre botei na cabeça que eu queria ser médico, né. Então, me dediquei aí durante o colégio e acabei sendo aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade aqui do Rio, na verdade é a maior do Brasil. Até tem uma discussão aí com a UFBA do Diegão de quem foi a primeira, né? Não, na verdade isso aí não tem discussão, né? A UFBA é a primaz do Brasil, mas tudo bem, a gente dá uma chancezinha pra vocês. Pouco clubismo. A gente deixa esse papo para outro podcast. Pra outro. Mas então, assim, eu fiz a faculdade lá. Sinceramente, entrei na faculdade querendo fazer aquelas coisas, né? Que você entra na faculdade, você quer fazer cirurgia ou clínica, né? Então, eu entrei querendo fazer cirurgia geral, porque meu pai fez transplante renal, então eu acompanhei toda a função de cirurgias longas e tudo. Mas ao longo da faculdade, você vai para um caminho, vai para o outro, você vai vendo que não é bem aquilo, você vai conhecendo a vida, né, dos profissionais, e você vê que realmente tem coisas que você tolera, coisas que você não tolera, para fazer por 50, 60 anos aí de carreira profissional. Então, quando foi mais ou menos no 8º período, tive uma aula que a gente começa a aprender otorrino só no final da faculdade, otorrino e oftalmo, né? Otorrino, oftalmo e ortopedia. Você tem 2 semanas de cada um durante a graduação. E foi nessas 2 semanas de otorrino no meu 8º período, que seria o final do 4º ano, né? Que eu tive uma aula com o professor Felipe Félix, que hoje em dia é o titular da Federal do Rio de Janeiro. E uma aula sobre implante coclear, sobre tratamento de surdez. Eu fiquei maravilhado com aquilo, cara. Eu olhei e falei, putz, como assim? Eu achava que o otorrino era uma coisa simples, assim, a gente consegue ir tão complexo, né? Isso porque eu não estudava nem base do crânio na época, que é o que eu me dedico hoje em dia. Então, eu fiquei maravilhado com aquela complexidade que uma cirurgia rápida, limpa, poderia ter, e também a questão de você ter uma função clínica, além de uma função cirúrgica, isso tudo me cativou muito. E aí, durante o internato, eu conversei com o professor Felipe, que na época nem era titular, era o professor Chiro Tomita, e eu falei, professor Felipe, vamos criar uma monitoria de otorrino. Eu vou ser o primeiro monitor. Aí ele me olhou assim e falou, pô, sério, você tá animado assim mesmo? Eu falei, tô, cara, vamos. Aí ele falou, tá bom, então você é o primeiro monitor de otorrino, a gente monta uma grade curricular, um negócio assim, e acho que os alunos vão adorar. Cara, e não deu outra. Os alunos que ficavam 2 semanas na otorrino, eu levava eles para ver nasofibroscopia, para acompanhar exame, mostrava vídeo de cirurgia, e o pessoal
as notas, assim, evoluíram de uma forma absurda durante a graduação, porque a galera, no início, tinha um certo grau de desinteresse, porque tá vendo cirurgia vascular, tá vendo cardíaca, né? A otorrino acaba ficando em segundo plano. Então, foi uma experiência muito legal essa da graduação. E aí, isso foi meio que a batida de martelo, quando eu comecei a dar aula sobre temas que eu ainda estava aprendendo, mas um pouquinho mais avançado que os outros, eu bati o martelo que eu queria fazer otorrino. E como é que foi a questão da residência, né? Já indo para outro tópico. Eu fiz todas as provas e cursos e tudo que tem de penduricalho do concorrente de vocês, que eu não sei nem se eu posso comentar, posso o nome de outros cursos? Aqueles cursos que todo mundo faz para passar para a prova de residência. Sim. E eu estava querendo respirar outros ares, assim. Eu estava um pouco saturado do Rio, assim, por N motivos, mas, assim, violência e, enfim, aquela questão de verba, né, de hospital federal, que a gente sabe que sempre é complicada. E eu estava querendo viver outros ares. Então eu falei, olha, eu vou fazer prova só para São Paulo. Não vou fazer uma prova para o Rio de Janeiro. E isso veio também de uma aula que eu tive num dos cursos na UFRJ com o professor Miguel Tepedino, que atualmente é o meu chefe. E eu vi uma aula dele sobre cirurgia da base do crânio, que ele mostrava as dissecções que ele fez no SVO, lá da USP. Eu olhava aquilo e falei, cara, como assim? Eles têm uma estrutura assim para dissecar cadáver? Que maravilha! Eu fiquei louco com isso. Eu falei, eu quero ir para lá. Então, eu me dediquei, fiz as provas e eu quando fiz as provas, eu jurava que eu não ia passar para nada. Então, eu me matriculei em todas. Eu fiz USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp, Unifesp, Unesp, Santa Casa, Secretaria Municipal, tudo. Suzão, Suzinho. Fiz umas 12 provas e acabou que eu fui bem. E acabou que eu tive que escolher, porque as segundas fases começavam a convergir, né? E eu tinha que ir eliminando. E acabou que eu fiquei muito bem aprovado. Eu fiquei aprovado em primeiro lugar lá na USP São Paulo. Fiquei em primeiro na Unesp. E na USP de Ribeirão, acho que eu fiquei em segundo, alguma coisa assim. A única que eu acabei não passando foi a Unicamp, que tinha muitas poucas vagas naquele ano. Mas tudo eu acabei sendo aprovado bem, assim. Então, aí que começou a minha história no HC. Foi quando eu conheci vocês, né? E aí foram aqueles 3 anos mais intensos das nossas vidas, em todos os sentidos que a gente pode colocar aí. Verdade, né? verdade. Essa foi um pouquinho da minha caminhada aí até chegar na otorrino. E agora afunilando um pouquinho, Pedrão, depois do relato da residência, né? Você teve 2 experiências, né? Você está tendo uma experiência com fellowship, mas teve uma outra lá no HC no início, né? Você começou um fellow, acabou depois optando por um outro fellow, que é o que você desenvolve atualmente a sua maior prática, né? Em termos de pós-graduação e complementação especializada. E queria que você falasse um pouquinho do fellow, já que eu acho que na UFRJ que você faz, né? Ou na UF... Eu faço na UERJ, na Universidade Estadual do Rio. Desculpa o pessoal da UERJ aí. Então, na UERJ, e é algo relativamente novo, né? E eu queria que você comentasse como é que foi esse retorno ao Rio de Janeiro para fazer o fellow e para começar um fellow, né? Sempre um grande desafio. E você topou encarar. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho a respeito durante o seu processo de decisão. Mas conta aí um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. Antes dele, eu gostei do pioneirismo aí da monitoria de otorrino. Eu nem sabia dessa informação, cara, mas legal. Parabéns. Acho que tiveram algumas turmas ainda depois, eu não sei se até hoje tem, não sei como é que a banda tocou, mas foi uma coisa que me deu vontade, a gente fez e inclusive contou ontem para currículo de entrevista de residência e tudo, então foi bem bacana para o meu aprendizado pessoal e também para o meu currículo, foi legal. Foi uma oportunidade que o professor Felipe me deu que eu aproveitei. Bom, respondendo a pergunta do Diegão, cara, sim, a gente no HC, existe uma diferença grande entre Rio e São Paulo, não só com relação à estrutura física, mas também com relação à hierarquização dos serviços, das funções dos residentes, da proximidade com os assistentes, que a gente chama em São Paulo, que aqui no Rio o pessoal chama de staff, né? O carioca adora botar as coisas para o inglês. Então, tudo isso era muito diferente. Então, isso realmente foi um baque quando eu cheguei, porque aqui eu chamava o professor Felipe Félix de Felipe na graduação. O professor Shiro Tomita eu cheguei a chamar de Shiro. E aí você chega no HC e todo mundo é doutor. Ninguém você chama pelo primeiro nome, senão você é escorraçado. Então, teve esse primeiro baque, assim. E em São Paulo já é muito tradicional a questão do fellow, né? A gente tem, no HC a gente tem o quê? 8, 9, 10 programas de fellowship dentro da otorrino. Né?
né? Relativamente antigo. E os programas já antigos, de muitos anos, com tudo estruturado dentro da faculdade, por aí vai. Aqui no Rio, eu acho que não tinha muito essa cultura. Eu não sei se isso foi quando algumas pessoas que, como eu, fizeram em São Paulo e começaram a voltar para o Rio. Minha ideia nunca foi ficar em São Paulo, porque eu sei que é um mercado mais saturado e tudo. Eu sempre gostei e sempre quis voltar para o Rio. Mas eu senti que não tinha muito isso, né? E aqui no Rio, eu acho que começou quando a galera começou a voltar para o Rio e ficava naquela, poxa, mas lá em São Paulo eu poderia fazer tal e tal coisa, e aqui a gente vai ficar meio que igual a todo mundo, como é que vai ser? E já tinham pessoas que acompanhavam, super especialistas, muita gente já acompanhava o Miguel, muita gente já acompanhava o Dr. João Teles, por exemplo, muita gente acompanhava o Felipe, mas era tudo muito informal, né? E um dos primeiros fellows que começou foi do professor Miguel Tepedino na Policlínica de Botafogo, que é uma residência, um serviço privado aqui do Rio, onde ele chefia. E acho que tem uns 4 ou 5 anos, que foi a Camila, se não me engano, a primeira fellow do Miguel. Foi um fellow meio que teste, assim, e acabou dando super certo, que ela saiu com uma super mão cirúrgica, e até hoje ela é referência no interior do estado do Rio. Na UFRJ, onde eu fiz a graduação também, o professor Felipe Félix começou por volta de uns 3 anos atrás com um fellow de otologia, né? E inclusive o Denis, que foi meu R-, também R- de vocês, é o fellow atual de otologia lá. Então são serviços que estão se estruturando, né? Mas você ainda vê que, por exemplo, na UERJ, na UFRJ, eles estão começando a pensar num fellow de rinologia agora, uma coisa assim. Na Policlínica, até onde eu sei, também tem um fellow de otologia agora com o Marcelo Tepedino. Então eles estão começando a abrir realmente os grandes campos do fellowship agora no Rio. Com relação ao UERJ, não tinha um programa de fellowship bem definido. Eu sempre gostei muito de rinologia e sempre gostei bastante de medicina do sono também. Só que tinha toda uma questão, enfim, burocrática lá em São Paulo, de preceptoria, de concorrência para a vaga do fellow, que eu sabia que ia ser um pouco complicado de eu ficar lá. E eu sou meio assim, eu sou meio inquieto, cara. Eu não consigo ficar muito. Vocês repararam que eu saí do Rio para São Paulo. Eu não consigo ficar muito no mesmo lugar com a mesma experiência. Eu acho que a gente ganha muito vendo pessoas diferentes fazerem de forma diferente. Isso te amplia o universo assim, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Então, eu queria sair um pouco da mesmice, entre aspas, assim, sabe? Conversei com o professor Miguel, ele já tinha uma pessoa que acabaria ficando no fellow do Rio, porque eu conversei até um pouco em cima da hora, e eu gosto muito de medicina do sono, eu resolvi me matricular no fellow de sono lá do HC. Fui super bem recebido, a gente começou super bem, eu já com 1 mês e meio eu já estava aprendendo com o Dr. Alexandre a laudar polissono, tudo. Só que a grande questão que me dificultou lá foi que a gente pegou a segunda onda do Covid, né? E a gente, como otorrino que exerce sono, você tem que aprender a fazer as sonossirurgias, os procedimentos e por aí vai, e isso estava muito restrito, não por culpa do serviço, mas por culpa da pandemia, e eu senti que eu comecei a patinar na minha curva de conhecimento. E a gente não tinha previsão nenhuma da coisa melhorar, a coisa só ia piorando no Covid, e o HC, com toda uma questão política junto ao governo do estado de São Paulo, estava dificultando. E o professor Miguel falou, cara, quero abrir um fellow na UERJ, estou precisando de ajuda lá, quero organizar as coisas lá, a gente tem muito caso legal, não sei o que. Eu falei, professor, eu vou. E aí como é que foi, como é que vai, não sei o que. Eu comecei a fazer ponte aérea e começamos o fellow de rinologia na UERJ. A gente tem atividade 3 dias da semana. Lá não é um hospital que tenha pronto-socorro aberto, é um pronto-socorro referenciado, então acaba que a questão de sobreaviso é mais tranquila, diferente da policlínica, onde o sobreaviso é direto, porque é uma emergência privada aberta de otorrino. E a gente tem atividades teóricas, sessão clínica, discussão de casos do serviço, que são apresentados pelos residentes, mas eu dou uma coordenada, dou uma filtrada, porque o residente às vezes não tem a maturidade para destacar o que é importante em cada caso. E a gente tem também ambulatório, né, da especialidade. Na UERJ, os ambulatórios todos são de manhã e meio que todos são gerais, mas existe uma setorização. Na quarta-feira vai mais o pessoal da rinologia, na sexta vai mais o pessoal do ouvido. Não é tão separado quanto no HC, que era um ambulatório só de nariz, só de ouvido. Então, eu acabo vendo um pouco de tudo também, o que é legal, né? Um hospital terciário, quaternário, precisa ver casos de ouvido, por exemplo, é super interessante.
E a gente tem as datas cirúrgicas. Praticamente toda semana a gente faz cirurgia. A gente tem um horário da manhã, que é o do fellow, que são as cirurgias complexas. Fístula, tumores paranasais, tumores de base do crânio, lesões de acometimento de órbita, enfim, nasofaringectomias e por aí vai. E a gente tem o tempo da tarde, em que geralmente eu oriento junto com o professor e tal, as cirurgias mais simples do R3 e do R2, as sinusotomias, o maxilar, o esfenoide, o septoplastia e por aí vai. Isso é muito legal, porque a gente aprende muito orientando. Isso é uma coisa que todo mundo fala e você com certeza. Nunca bota fé, mas você aprende muito olhando gente fazendo bem feito e você aprende muito orientando a fazer bem feito. Eu diria que você triplica o seu aprendizado fazendo isso. Então, foi muito difícil no início, porque realmente não tinha essa divisão em rinologia lá, então a gente teve que criar uma fila de pacientes que enfim, estavam meio bagunçado, pacientes antigos que não tinham pré-operatório, aquela correria toda, mas hoje em dia a coisa está se encaminhando, já temos até aspirantes a novos fellows aí. Acabou, que bacana. Tem bastante gente, cara. Na verdade, o Miguel tá até com uma bomba aí na mão, porque ele vai ter que escolher, né? E vai ter que ser um processo seletivo apertado. Mas o meu fellow vai durar 1 ano e meio, porque como eu acabei entrando no segundo semestre da pandemia, ele falou, olha, acho que 1 ano vai acabar sendo pouco, acho que você vai se beneficiar de 1 ano e meio. E tá sendo ótimo, cara. Eu já vejo a otorrino e a rinologia de outra forma, já tem uma outra segurança. E a minha cabeça virou assim, 360 graus. Eu aprendi a fazer de um jeito no HC, que sinceramente não sei dizer se é o melhor, se é o pior, mas com o Miguel eu aprendi de um jeito, não vou dizer completamente, mas, sei lá, 270 graus diferente de fazer, com algumas semelhanças, mas outras coisas diferentes, tanto de material quanto de filosofia cirúrgica mesmo. E eu acabo juntando um pouco dos dois, assim. Às vezes o Miguel até fala, você está muito teórico, você quer saber o nome da estrutura, você tem que ir lá e achar a órbita e não sei o quê. Ele é muito prático, assim, muito rápido. E, enfim, é muito diferente, cara, é muito bacana. Eu estou gostando muito e está sendo muito, muito engrandecedor, assim, para mim, tanto profissionalmente quanto intelectualmente, assim, falando. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa coisa que você falou de variedade de técnica, né? Variedade de profissionais que você tem contato, é uma das coisas mais fundamentais, eu diria, para a formação do cirurgião, né? A gente tinha um pouco isso quando você, né, fazia cirurgias, por exemplo, no hospital universitário, no hospital das clínicas, que às vezes as correntes eram um pouco diferentes, as cirurgias eram as modalidades um pouco diferentes, e você ia coletando, né, o bom de cada profissional que te ensinava ali, e às vezes tinha os fellows que te ensinavam também, e R+, e etc. Mas quando você muda a escola, putz, cara, isso aí eu acho que traz um crescimento muito grande, né? Muito interessante mesmo isso que você falou. É verdade. E não só com relação a profissionais dentro da otorrino, mas o que é interessante de você estar num hospital universitário de porte terciário quaternário é a interdisciplinaridade. Isso é uma coisa que o professor Miguel bate muito na tecla e realmente eu passei a acreditar nisso, cara. Que é mais do que ser multidisciplinar. Multidisciplinar é o quê? Você ser o otorrino que pegou uma lesão da base do crânio e vou encaminhar para o oncologista, vou encaminhar para o radioterapeuta, vou encaminhar para o radiologista para ter um parecer. Solicita a ATT, acabou. E você vai receber aquilo passivamente. A gente na UERJ e também na Policlínica, o Miguel trabalha assim, tem uma filosofia de interdisciplinaridade. O que é isso? Eu vou pegar o caso de rinologia que eu vi, vou preparar as imagens, vou preparar a endoscopia nasal, vou preparar os exames complementares, eu vou apresentar isso para o oncologista, eu vou falar, olha, qual que é a sua opinião sobre esse caso? Porque o interesse do cara vai ser outro, entendeu? Se eu fizer uma cartinha para ele falando, é um T4A, não sei o que, vai ser outra coisa. Se eu for, olha, o paciente é esse, a ressonância é essa, comete isso, eu consigo chegar até aqui com o meu endoscópio, ele vai ter outra visão. Ele fala, poxa, esse tumor então que eu achava que era irressecável, de repente eu consigo preservar a órbita desse paciente, né? Isso é um exemplo. A gente faz assim com oncologia, a gente montou lá um time de via lacrimal, que tem radiologista e oftalmologista junto. A gente tem essa equipe oncológica que a gente conversa com radioterapeuta, conversa com radiologista. Então isso é muito rico e eu aprendo muito. Tem coisas que eu falo, cara, não imaginava, assim, quimioterapia de indução, são coisas que a gente, por exemplo, no HC, algumas coisas são assim, não é uma crítica, mas é um fato. A gente acaba tendo o ICESP, que é um instituto separado para tratar câncer, e a gente faz a biópsia, deu maligno e encaminha.
E você acaba perdendo esse segmento oncológico que é tão interessante, entendeu? Então, na UERJ, eu acabo mando para a quimio de indução, eu recebo e eu falo, cara, esse tumor sumiu com a quimio de indução, a gente ia arrancar o olho dele, agora a gente vai fazer uma cirurgia endoscópica. Por outro lado, às vezes eu falo, olha, esse tipo histológico não mudou nada com a quimio de indução, e o paciente agora é paliativo. Então, isso enriqueceu muito a minha prática, agora eu tenho outra visão. Agora, eu não vou discutir um caso complexo sem passar a mão no telefone, ligar para a pessoa que eu confio e falar, olha, o caso é assim assado, eu vou te mandar as imagens e eu consigo fazer isso. O que você acha? Então, isso mudou minha prática. Só uma coisa que eu queria perguntar, que a gente acabou discutindo isso também em outros podcasts e aulas, enfim. Então, o que você acha em relação ao fellow? O que você recomendaria para o jovem otorrino que está se formando agora? Faz ou não faz fellow? Depende? Ou é mais para faz, mais para não faz? O que você acha que é essencial mesmo ou mais ou menos? Tá. É uma tendência. Eu acho que não é essencial, mas acho que é uma tendência. Acho que depende de tudo. É uma pergunta que é uma rasteira, porque depende de tudo. Depende se o cara vai trabalhar no interior ou numa capital. Depende se ele quer ser referência ou se ele quer referenciar. Então, acho que é uma resposta que depende. Assim. Acho que se você fez uma residência num lugar onde o R3 fazia tudo, ou seja, que não tinham outros fellows para fazer as coisas mais complexas. E se você vai trabalhar numa cidade um pouco menor, eu acho que às vezes a gente sabe que a residência é um período que você fica apertado de grana. Então, se você quer juntar grana, quer fazer a coisa, às vezes pode não ser necessário, tá? E isso vai muito assim, exatamente do perfil de prática que você quer ter. Se você vai ser aquele cara que vai receber as buchas para tentar resolver, ou se você vai ser o que vai acabar encaminhando, tá? Agora, se você principalmente quer ficar numa capital, aí eu já acho que a tendência atual é que a coisa comece a mudar de cenário e que um fellowship seja necessário. E digo mais, cara, eu acho, óbvio que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho que um fellowship, para sua prática, até mais do que um mestrado ou doutorado. Para a prática mesmo, para o seu consultório, para a sua cirurgia, porque o mestrado e doutorado é muito legal, óbvio, para você dar aula, né, é o que te gabarita para isso, mas também para concurso público, né, porque até quando a gente fala de militar, o seu salário aumenta em função da pós-graduação. Agora, para a prática em grandes centros, eu acho que é super importante, especialmente se você fez a residência num local igual a gente fez, onde você já tinha fellows que faziam a parte mais complexa da cirurgia e você não teve acesso a fazer aquilo, a botar aquilo na prática, apesar de ter visto fazer muito. Então, acho que se você vai ficar numa cidade grande, você fez uma residência onde já tinham fellows fazendo as coisas complexas, eu acho que é importante você fazer um fellow. E isso é chato, é difícil falar isso, porque tem poucos fellows, né? Não é uma oportunidade que todo mundo tem, eu sei como é difícil você passar por um fellow, enfim, e não adianta você só ser bom, tem muita gente boa. E isso é uma dica que eu acho que é importante eu acho que pouca gente tem essa noção do quanto que é importante o networking, assim, sabe? Sim, você se relacionar bem com as pessoas, você ir num congresso e, poxa, tá lá no congresso mesmo, assim, vai para as aulas, sai da aula, conversa com o pessoal, se apresenta, né? Saiba quem é de cada serviço. Eu acho que isso é super importante porque as pessoas passam a te conhecer assim, sabe? Eu acho que você é visto, você... Oi? Não, isso gera oportunidades também, né? Às vezes você nem pensa que uma oportunidade pode surgir, de repente, comigo foi assim. Foi até uma das coisas que me motivou a não fazer o fellow imediatamente, foi a oportunidade que eu tive, que surgiu lá em Salvador, onde eu formei, né, em medicina, mas fiz residência no HC também. Mas surgiu disso, de um networking que existia, que eu não sabia que existia, mas existia, e aí a oportunidade surgiu, como surgiu contigo, né? E isso abre portas de uma forma que às vezes a gente nem imagina, né? De formas que a gente não imagina, exatamente. Networking é tudo, cara. Tem gente que nem é tão boa, mas tem um networking muito forte e chega mais longe do que a gente que é muito boa e tem um networking fraco. Isso é uma triste realidade, isso não é só na medicina, é no mundo corporativo também, muito. Meu pai sempre falou isso, meu pai é engenheiro, e sempre falou isso. Olha, tem gente que era muito pior do que eu, mas tinha uma lábia boa, era agradável, conversava e tal, e chegou muito mais longe que eu, sendo que eu era melhor do que ele. E eu não estou falando para você ser um safadão da lábia, não estudar nem nada disso, mas eu acho que você também não deve se apagar, entendeu? Você tem que estar lá, presente.
outra coisa muito importante, isso é uma dica que eu posso dar, faça cursos, principalmente se você quer prestar fellow para uma instituição, faça cursos naquela instituição, para os professores te conhecerem, né? Isso entra no seu currículo e isso faz uma diferença do 0 ao 100 na sua nota do fellow, sabe? Então, acho que a dica mais valiosa para quem quer fazer fellow é procure os cursos que a instituição onde você pretende entrar, ou enfim, você possa se matricular e fazer esse curso antes de você prestar sua prova de fellow. Se não tem curso, poxa, Instagram tá aí, gente. Hoje em dia todo mundo é acessível pelo Instagram. Conversa com o professor. Poxa, vi sua aula lá na aula da BOL. Poxa, vi uma live sua, adorei. Quero acompanhar uma cirurgia sua. Como é que é a sua prática? Poxa, e acho muito difícil alguém te negar isso, sabe? Todo professor gosta de ter gente do lado, enfim, de compartilhar a experiência. Então, acho que são 2 dicas importantes. Ter networking, se dedique a cursos e entre em contato com as pessoas. Acho que são dicas de ouro, assim, na questão do fellow. Perfeito. Valeu, Pedrão. Ótimo. Agora a gente pode entrar no segundo bloco aqui do nosso podcast, que é falar um pouco da sua experiência com as Forças Armadas, né? Trazendo, claro, especificamente para a atuação em medicina e ainda mais agora pelo especialista, já que você vivenciou as 2 formas, né? Ou está vivenciando as 2 formas. Se você ingressou num primeiro momento, né, como um generalista antes do ingresso na residência, então, né, teve aquela questão de trancar a vaga por 1 ano e tudo mais. E agora, como especialista, também continua atuando nas Forças Armadas, dessa vez já com uma atuação já mais voltada para a otorrino, o que às vezes pode ser interessante para muitas pessoas, né? A gente sabe que você é um cara que gosta, e tem muita gente que gosta também e às vezes nem sabe que existe essa possibilidade. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre as modalidades de acesso às Forças Armadas. Sua esposa é um dos grandes exemplos também, que ela é uma militar de carreira, né? Então, acho que você tem uma propriedade boa de falar aí das modalidades de acesso. Vamos começar por aí. Vamos lá, capítulo 2. Eu falo muito, gente. Se eu estiver falando, atropelando o assunto, falando rápido, vocês me avisam, porque eu sou um cara que fala. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Então é o seguinte. Bom, militar, né? Primeiro de tudo, para vocês se situarem, né? A gente tem as 3 Forças Armadas no Brasil, tem países que tem mais, mas aqui a gente tem Exército, Marinha e Aeronáutica. Você pode ser militar de várias formas. Militar é igual a sociedade civil. Existe militar médico, militar engenheiro, militar de arma, policial, militar padre. Então, existe até militar que é bandido. Essa que é a verdade. Então, o Exército nada mais é do que um espelho da sociedade, tá? Com suas particularidades, é claro. A minha história com a carreira militar, na verdade, meu avô era coronel do Exército, de infantaria, então eu fui criado desde pequenininho com ele me botando fantasiado de soldado, falando que eu ia carregar mochila nas costas, aquela coisa. Infelizmente, ele acabou falecendo antes de eu entrar no Exército, ele não teve esse gosto de me ver fardado, mas eu acho que ele viu, de alguma forma ele viu. E assim, existem 2 formas de você ingressar como médico nas Forças Armadas, né? Como oficial, você sempre ingressa como oficial. Existem as patentes nas Forças Armadas, né? Existem os oficiais, que são as pessoas que têm nível superior, e obviamente que o soldo é proporcional a isso. E existem os praças, que não têm nível superior, e é como se fosse um nível de tecnólogo, algo assim. Obviamente o salário é inferior. O médico, por já ter a graduação, ele automaticamente entra como oficial. No caso do Exército, aspirante a oficial, né? E na verdade você pode fazer isso de 2 formas, como temporário ou como de carreira. O oficial temporário, você tem basicamente os mesmos direitos e deveres, o mesmo soldo, é praticamente tudo igual. A questão é que a sua carreira é uma mini carreira. Você tem 8 anos de carreira que você pode cumprir, até de forma salpicada, digamos assim. Eu, por exemplo, eu entrei como temporário, recém-formado em 2017, com a minha vaga de residência médica trancada, e servi como generalista num quartel da Brigada Paraquedista aqui do Rio. Eu tive uma experiência assim, super interessante, que me ampliou muito a visão também de mundo, mas não tanto de medicina. Mas isso depende porque tem gente que vai para o hospital como recém-formado generalista, e aí as coisas são bem diferentes. Então eu vou conseguir falar da minha experiência de recém-formado generalista. Fui para um quartel que é um dos mais operacionais aqui do Rio, então eu cheguei a botar colete, pistola, fuzil, capacete e ir para a favela lá na época da intervenção federal do Rio.
Cheguei a fazer mergulho com cilindro lá com a equipe de náutica, de combate de náutica. Cheguei a pilotar lancha, voei de helicóptero, rapel, fiz de tudo que vocês imaginam. Fraturei o úmero no curso de paraquedista. Então, assim, tem muita história. Para o recém-formado é interessante, principalmente por 2 motivos. Primeiro, é um salário fixo, que vai cair todo dia primeiro na sua conta, e você não vai ter que se preocupar em dar zilhões de plantões para ter uma renda digna nesse início de carreira, que a gente sabe que para o recém-formado está cada vez mais difícil, principalmente para quem fez faculdade particular e às vezes tem algumas dívidas de fiéis, enfim, que tem que correr atrás disso, né? Então a gente sabe que essa questão da remuneração de início de carreira é bem complicada, e no Exército você consegue ter um fixo. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que é um pouco imprevisível, porque tudo depende do seu comandante, né? E assim, não existe uma carga horária definida para o médico no meio militar. Não tem um documento que fale, o médico faz tantas horas por semana. Pelo contrário, quando você entra, você assina um documento que fala, eu sou militar do Exército Brasileiro, me dedico 24 horas, 7 dias por semana ao serviço da pátria. E isso dá respaldo para eles fazerem o que quiserem com você. É óbvio que com o oficial temporário, eles não fazem o que eles querem, na maioria das vezes, principalmente o especialista, porque eles sabem que se apertar muito, o cara pé de baixo vai ganhar dinheiro fora, entendeu? O interessante que é essa estabilidade, mesmo que temporária, deixa de ser interessante quando o cara te aperta muito na carga horária. Então, com recém-formado, eles abusam, entre aspas, um pouquinho mais, porque eles sabem que o cara ali, às vezes, está até obrigatório, né? No caso, quando eu entrei como temporário, eram 100 pessoas, acho que tinham 2 obrigatórios só, 98 eram voluntários, porque o mercado aí fora não está muito fácil. Então, eles sabem que o cara ali geralmente não vai largar e abusa um pouquinho mais. No geral, na regra geral, o médico nas Forças Armadas costuma fazer uma carga horária de 30 horas por semana. Tá? No quartel, você vai ficar ali 4 dias da semana no quartel, sendo que um deles você vai ficar meio expediente só, e um dia provavelmente você vai ter off, que é o dia do seu plantão, entre aspas, né? Se você quiser ir para a praia, você pode ir também. Mas no hospital isso costuma ser um pouquinho mais respeitado. Só que no hospital você costuma ter plantão, né? Que no quartel você não tem. Mas no quartel, em compensação, eu estava com o Rock in Rio comprado, e aí na semana anterior o major me falou, Viana, você vai lá para o Rio Grande do Sul, para a fronteira, para um adestramento de forças especiais. Eu falei, tá bom, major, quanto tempo? 12 dias. E você sai amanhã às 4 da manhã. Aí eu falei, tá bom, não tem nem farda para isso. Ele falou, não, eu te consigo. Ele pegou 3 pacotes de farda, me deu, tá pronto. Eu falei, tá bom, beleza. Você não pode reclamar. Então, assim, tem dessas coisas. Mas eu curti muito, foi muito legal. Enfim, aproveitei para fazer o ATLS, porque ele dava muito com trauma, e expandir minha visão de mundo. Agora, para o especialista, que é o que interessa aqui do podcast, pro oficial temporário é legal, tá? Independente da força, tanto no Exército, quanto na Marinha, quanto na Aeronáutica, eu acho que é uma coisa bacana. Por quê? Eles não vão te apertar tanto com a carga horária. Quem é de carreira, eles acabam apertando, porque eles sabem que a carreira dificilmente o cara vai largar, porque ele tem estabilidade até o final da vida, né? Então eles podem abusar um pouco mais. Com o temporário não. O temporário é igual sabonete, apertou e escorregou. Então eles costumam respeitar, tá? Obviamente que depende do seu serviço. Eu não vou falar aqui da minha carga horária em cada hospital, no atual hospital, mas, por exemplo, quando eu servi em São Paulo, no Hospital Militar de Área de São Paulo, eu fazia 24 horas semanais. Eu conversei com o subcomandante e falei, olha, eu faço um fellow, eu viajo toda semana de avião para o Rio de Janeiro e volto para São Paulo, porque minha mulher ainda mora aqui, eu queria condensar minha carga horária e tal, então eu consegui que eu fazia, num dia eu fazia ambulatório pela manhã de otorrino, à tarde eu fazia cirurgia, e à noite eu fazia 12 horas de plantão de generalista no pronto-socorro. Para a gente que já está na especialidade, é um pouco chato fazer plantão de pronto-socorro de clínico, né? Mas uma coisa que eu percebi é que nas Forças Armadas você tem muito respaldo. Primeiro que a instituição te protege como um todo. Segundo que tem muita camaradagem. Então o cara da UTI sempre vai... a gente é otorrino, a gente não sabe mexer em noradrenalina, a gente não sabe mexer em sedativo, pelo menos eu não sei vocês. Mas é uma coisa que está distante da minha prática. Eu gosto de tocar ficha verde e azul ali, entendeu? Resfriada, né? Aquela coisa, fratura e tal. Pega um paciente com edema agudo de pulmão, eu fico meio tenso. E lá, mesmo ficando meio tenso, eu chamo um colega mais experiente e tem aquele respaldo para você tocar aquele caso sem passar desespero. Isso é muito legal. Então, mesmo você tendo a parte chata, que é o plantão de clínico, que em hospital quase que invariavelmente você vai ter, você tem o suporte tanto da instituição quanto dos seus colegas. Então, isso é muito bom, tá? Então, lá minha carga horária era ótima. Eu ganhava meu soldo, que aí para o especialista gira
entre 7 e 8, depende da patente, né? Mas quando você bota o adicional, ele tem isso também, quando você é especialista com RQE, você ganha um adicional por especialidade, que é uma porcentagem do sul. Então, tirava entre 7.800 até 8.300, mais ou menos, depende da patente aí da gente que entra como temporário. Então, para 24 horas, estava justo, assim. Tudo bem, eu fazia cirurgias mais complexas, eu poderia ganhar mais, mas, cara, nunca me deram calote, entendeu? Todo dia primeiro, sem falta, mesmo sendo feriado, eles me pagam meu dinheiro. Então, para você que está começando, poxa, o consultório está aquela coisa, você está pagando para trabalhar no consultório, pagando o seu Instagram, pagando o aluguel da sala, pagando o seu material, sua caixa cirúrgica, sua ótica, você só está pagando, cara, você não está ganhando nada, entendeu? E aí você vai ficar no plantão, para tocar plantão de otorrino, você vai ganhar por ficha, vai tocar 500 mil fichas, ou vai dar um plantão de clínica que vai passar uns perrengues. Então, assim, para o início de carreira do otorrino, eu acho interessante, tá? Entre as três forças, nesse sentido, para o temporário não faz tanta diferença, porque o temporário não é movimentado compulsoriamente pelo Brasil, né? Isso é uma coisa. Então, assim, atualmente no HCE, no HMASP eu não tinha residente, era eu e mais 2 colegas otorrinos, que eram da medicina do ABC, que são minhas paixões, eu amo elas, e a gente era muito parceiro, mas assim, o piano era pesado, porque a gente tinha que fazer todos os ambulatórios, todas as cirurgias, todos os pareceres, todos os sobreavisos, mas a minha carga horária era pequenininha, então uma coisa compensava a outra. Tá? Geralmente a estrutura dos hospitais militares para o otorrino é legal, a gente tem hacks de vídeos bons, a gente tem óticas importadas, a gente tem caixas boas, óbvio, não é todo hospital que você vai ter um shaver, por exemplo, no HMASP eu não tinha neuronavegador, no HCE a gente tem neuronavegador, que já é uma coisa que, poxa, né, então, e isso é do serviço público federal, assim, tem uma discrepância, você não entende, não tem o tubinho, mas tem o navegador. A gente sabe como é que a gente sabe como é. Eu costumo falar que as Forças Armadas são um passo entre o SUS e o particular, tá? O SUS e o convênio, é exatamente isso. Tem coisa que você fala, pô, isso é coisa do SUS, não é possível que acontece. Tem coisa que você fala, pô, como assim, o cara tem acesso a isso, pagando um valor X, não é possível que tenha acesso a isso. Então, é um passo entre um e outro que é bem interessante para o nosso início de carreira, assim. E assim, eu sinceramente, depende muito do que aparecer para frente, mas eu estou tendencioso a ficar os 8 anos até eu ter uma carreira bem consolidada no consultório, porque isso me tira da dependência do convênio, entendeu? Eu não vou precisar ficar muito tempo da minha vida tocando convênio, dependendo daquela remuneração que é sacana com a gente muitas vezes, porque eu vou ter o meu fixo ali, eu vou poder investir, dedicar tempo numa consulta melhor quando eu estiver no meu tempo fora do militar, né? Então, isso é um aspecto bem interessante. Agora, com relação à diferença entre as forças, isso vai valer para quem faz carreira, tá? O acesso do temporário geralmente é você só conversar na região militar respectiva, cada estado praticamente tem sua região militar, como se fosse um governo do estado militar, e aí cada uma tem o site lá, você entra em MFDV, que é médico, farmacêutico, dentista e veterinário, todos entram com a mesma patente, enfermeiro também, e assim, por exemplo, aqui no Rio era só falar, quero, que você já está. Lá em São Paulo tem uma provinha, que é como se fosse a prova de residência mesmo, difícil, mal feita pra caramba, que você faz e classifica, porque em São Paulo tem muita gente querendo ser militar. No Rio tem muita vaga, então acaba sobrando, por aí vai. Em São Paulo tem pouca, tem um hospital, um quartel e tal, então a demanda é muito e o pessoal briga pelas vagas. Então tem essa questão do acesso, mas assim, no geral, se você quiser mesmo, você acaba entrando. O especialista é muito mais fácil, os especialistas geralmente eles estão implorando para ter um especialista, então às vezes você até fora de época, né? Geralmente em setembro eles começam a organizar os processos seletivos, porque em 1º de fevereiro você é efetivado, então geralmente para o especialista até fora de época eles conseguem arrumar um jeito de te colocar. Para o oficial temporário existe um período de formação, porque você não pode, civil como a gente no dia seguinte você está no quartel, você nem sabe para quem você vai prestar continência, você não sabe nada, então você tem um período chamado estágio de adaptação ao serviço, que é onde eu conheci a minha esposa, inclusive, então é um período legal, é um período bacana. Maravilha. É divertido. E é muito legal, porque você está naquele estresse lá de consultório e tal, e você sai, você dá uma desligada da vida médica, que são 45 dias, que você vai a semana inteira para o quartel, não fica preso lá não, mas você vai e você aprende sobre o hino nacional, sobre os heróis nacionais, sobre armamento, você aprende a atirar, você faz 1 ou 2 acampamentos, como se fosse uma simulação de guerra mesmo. Então, para a experiência de vida é uma coisa incrível, cara. Você fala, poxa, eu não sabia que uma escova de dente fazia tanta falta na minha vida, eu não sabia que um banheiro limpinho fazia tanta falta. Então, você passa até a enxergar a vida de uma outra forma.
Isso é bom para o generalista ou para o especialista, né? E aí, findo esse período, você é aspirante oficial, você tem 6 meses nessa patente, você é promovido a segundo tenente, aí o seu soldo muda um pouquinho, responsabilidade também. Agora, o de carreira é bem diferente. A carreira, cada Força Armada tem sua prova, é um concurso público federal, tá? E Exército, Marinha e Aeronáutica, cada uma numa época do ano. A Marinha começa a lançar edital em junho, julho. O Exército acho que é mais para o início do ano. A Força Aérea é mais ou menos em fevereiro ali. E não é todo ano que abre vaga para todo especialista. Teve uma época que abriu muito, abria vaga pra caceta para todo mundo, mas eu acho que o governo federal hoje em dia está dando uma apertada no orçamento. Por exemplo, esse ano não abriu vaga para otorrino na Marinha, tá? Então, tem essas coisas, tem que ficar atento aos editais se você pretende prestar o concurso. O concurso de carreira é uma prova com várias etapas, não é só fazer uma provinha de texto, você vai ter um teste físico, você vai ter um teste psicológico, você vai ter uma prova de títulos, onde eles vão avaliar se você fez fellow, se você fez mestrado, doutorado, isso tudo vai pontuar, se a sua residência era conceituada A, ou B, ou C, ou D, tudo isso vai ser avaliado, a sua produção científica, e em função disso você vai ter uma colocação e você vai estar apto a executar um curso de formação de oficial, que varia entre as forças, tá? Exército 9 meses, Marinha 1 ano, 11 meses, Aeronáutica 4 meses, e cada força tem sua escola de formação de oficiais. E é como se fosse um estágio que eu fiz de 45 dias, só que é por 1 ano. Então, dependendo de onde for, isso é um game changer na vida aí, tá? Por exemplo, aqui no Exército, a escola de formação era aqui no Rio, do lado do hospital que eu trabalho, do HCE, e esse ano mudou para Salvador. Então, todos os médicos brasileiros que entram para o Exército de carreira, eles vão ficar 11 meses em Salvador, de segunda a sexta, aprendendo a ser militar de carreira. E aí eles acabam tendo algumas aulas de direito, algumas aulas sobre estratégia militar, aulas sobre história, e por aí vai. Muito teste físico, muito acampamento, e aulas sobre prática de saúde nas Forças Armadas e por aí vai. Na Aeronáutica, a Academia dos Médicos fica em Minas Gerais. É mais tranquilo, porque são 4 meses só. Tem um período de internato ali de, acho que 1 mês, você fica lá realmente dormindo lá todo dia e depois você pode voltar para casa nos finais de semana, mas são 4 meses. E na Marinha é uma ilha mesmo, aqui na Baía de Guanabara, onde todo dia você pega o barquinho e vai lá de segunda a sexta, e tem uns 11 meses aí de instrução militar. A Marinha, a gente até tem as brincadeiras, assim, a Marinha é um pouco mais socialite. Você não tem acampamento, você não rasteja na lama, mas em compensação é burocrático pra caramba, é chato com uniforme, tem que estar passadinho, dobradinho, aquela coisa, né? O Exército é mais pé no chão, assim, você vai rastejar na lama, você vai dar tiro pra caramba, você vai correr pra caramba, é muito exercício, e o pessoal não costuma implicar tanto com coisas boas. A Aeronáutica é o meio termo, você tem as coisas chatas de uniforme, mas a parte física não é tão pesada quanto a do Exército, e por aí vai, né? Mas a essência é sempre a mesma, tá? Outra coisa que difere as forças, Exército, o concurso é federal, então ele automaticamente é o concurso para o Brasil inteiro. Não abre uma vaga de otorrino para o Rio, abriu vaga de otorrino para o Brasil, né? E o que vai definir para onde você vai? Óbvio que os especialistas de carreira têm tendência a ir para as capitais, né? Mas o que vai definir é a sua colocação ao final do curso de formação. Então, depois daquele 1 ano de prova física, prova de campo, prova de tiro, prova teórica, prova não sei o quê, você é colocado. Você foi o primeiro, segundo, terceiro, quinto, 40º da turma. E a prioridade de escolha é pela sua colocação na turma. Tá? Então, os otorrinos, tem 4. O primeiro colocado tem vaga em Manaus, tem vaga no Rio de Janeiro, tem vaga em Salvador, para onde você vai? E aí você escolhe. E essa vaga não é fixa. Tá? Você, uma vez indo para um lugar no Exército, com médico menos, o militar de carreira de arma, infantaria, artilharia, ele vai mudar a cada 3, 4 anos da vida dele, de fato. Tá? O médico não, mas o médico, pelo menos uns 2 a 3 anos da vida, ele vai ter que morar em alguma cidade meio que aleatória. Assim, ele começou em Salvador, às vezes ele vai ter que ir para o Rio Grande do Sul, ficar 1, 2, 3 anos ali, e aí pode voltar para Salvador e ficar a vida inteira em Salvador. Geralmente o Exército funciona assim. Conheço muita gente aqui do HCE que formou na escola, veio para o HCE, ficou 2 anos, aí foi, 2 anos para São Paulo e agora está 30 anos no HCE, entendeu? Então o Exército tem essa questão de movimentar. A Marinha não tem tanto, porque o efetivo da Marinha, grande parte é aqui no Rio, mas eventualmente, por exemplo, na GO da minha esposa, esse mês eles falam, olha, uma de vocês, 10, vai ter que passar 2 anos no Mato Grosso. Assim.
E aí, enfim. Aí tem coisas que podem te prender. Por exemplo, se você é casado e seu parente, seu esposo ou marido é funcionário público, isso vai te segurar aqui, entendeu? Se for um funcionário estadual, por exemplo, vai te segurar. Se for um funcionário federal, vai depender de quem é o mais velho, se tem vaga da unidade federal onde ele trabalha lá, onde você seria transferido. Aí vai ter as nuances, vai ter a sua conversa ali, quem você conhece também de influente, isso existe. Isso vai acabar definindo o seu futuro. Na Força Aérea, já não. Força Aérea, o concurso é regional. A Marinha até que é dividida. Existem vagas em âmbito nacional e vagas em âmbito regional, mas são bem poucas. Geralmente é para Brasília, são poucas vagas. Na Aeronáutica, não. A Aeronáutica é totalmente regional. Então, a Aeronáutica esse ano abriram 4 vagas de otorrino, mas era uma para Alcântara, uma para Santa Maria, uma para o Recife, enfim, 4 lugares. E se você fez a prova para Alcântara, meu amigo, esquece, você vai para Alcântara e você pode movimentar o mundo, o papo, o presidente, mas você não vai sair de Alcântara, tá? É meio definitivo mesmo. Eu conheço gente que entrou em outra especialidade, que o marido trabalhava na Força Aérea aqui no Rio e ela entrou para a Força Aérea no concurso para Porto Velho. Ela falou, eu sou casada, ele vai me puxar, ele já está na força e tal. Cara, ela ficou 3 anos lá, todo ano ela pedia e falaram, a gente não vai te transferir porque o seu concurso é regional, você escolheu isso, ninguém te obrigou. E ela não conseguiu, ela teve que pedir baixa, fez concurso para a Marinha e agora ela está no Rio na Marinha. Então ela fez 2 concursos, 2 anos de formação e por aí vai. Então a FAB é um pouco mais rígida, mas assim, eu quero ficar no Rio. Então para mim a FAB é uma ótima. Eu vou prestar, assim que abrir vaga para o Rio na FAB, eu vou prestar porque eu vou garantir que eu e minha esposa vamos ficar aqui a vida inteira, entendeu? E você tem o seu apartamento, você tem o seu consultório, você vai ter a sua vida com muita tranquilidade fora, né? Então, essa que é a diferença crucial entre as 3 forças. É a questão da movimentação e o tempo de formação, a cidade de formação e por aí vai, né? O Exército até cogitaria fazer, mas agora com essa coisa de Salvador, cara, para mim não tem condição de ficar um ano em Salvador nessa fase da vida que eu já tô, fico apartamento e tudo. Uma mudança muito drástica, né, na vida. Uma mudança muito drástica. E eu já me comprometi com várias coisas, já tô com o meu network do Fellow aqui, por aí vai, já tô virando referência para algumas pessoas, então para mim não vai ser interessante. Então eu vou esperar abrir minha vaguinha ou na Marinha, né, que eu sei que movimenta pouco, e minha mulher também e tal, ou na FAB quando abrir a vaga para o Rio, porque eu sei que não vai ter estresse. Tem alguma coisa mais que vocês queiram saber de diferença das Forças Armadas? Alguma coisa do dia a dia? Eu acho que é a questão mais especificamente das possibilidades de atuação, assim, a gente sabe que tem atuação clínica, né, ambulatorial, cirúrgica, que você falou aí pro especialista do otorrino, mas tem a possibilidade de você exercer atividades administrativas também, né, dentro da força, né? Como é que é isso aí? Assim, vamos lá. O Exército, a Marinha Aeronáutica, como todo órgão federal, é um órgão por natureza burocrático. Muitas vezes de burocracia de forma ineficaz. Eu sou bem franco, não tenho por que mentir sobre isso. Então, você às vezes vai se estressar com coisa de documento, coisa que você manda o processo e volta, e manda e volta, e manda e volta. Todo mundo tem um pouquinho de função burocrática. Quanto mais você sobe na carreira, a sua carga de burocracia aumenta e a sua carga de prática clínica diminui, tá? Tem gente que para isso é muito interessante, tem gente que não vai querer ficar operando até os 80 anos de idade e aí acumular uma função burocrática de escritório, de gestão hospitalar, né, enfim. Geralmente vai para o lado da gestão hospitalar a coisa, gestão de material, de OPME, enfim. Geralmente vai para esse lado conforme você vai galgando posto na carreira. É muito difícil você chegar a coronel, general nem se fala, general é sempre administrador, diretor. Mas um coronel, um tenente-coronel, você geralmente vai ser chefe de uma divisão, ou chefe da sua clínica de otorrino, ou você vai ser chefe da divisão de medicina que vai coordenar os médicos do hospital, entendeu? E você vai ter as demandas lá, enfim. Então tem essa questão de você sempre ser um pouquinho administrador. Eu, como tenente, esse ano que eu entrei agora em maio no HCE, eu já tive que fazer pedido de compra de broca, de coisa, de não sei o quê, porque não tem como um militar de infantaria pedir uma compra de shaver. O cara vai comprar tudo errado e o governo federal vai desperdiçar um dinheiro absurdo, né? Então, desde a compra, a gente pede, e às vezes você é escalado para quando o hospital recebe material, você vê se ele serve de fato. Então, você faz um termo de recebimento de material, é como se fosse um perito, assim, tá? Então, na função hospitalar, você tem a função ambulatorial. Se você não quiser operar, você não precisa. Tem muita gente que não faz cirurgia, só faz consultório e exame. Se você quiser ser cirurgião, aí você vai fazer a festa, porque realmente não é muita gente que tem interesse
e principalmente nos hospitais grandes do Exército, onde tem residência médica, você vai ser o staff, você vai ser o assistente, o preceptor. Então, por exemplo, eu agora estou numa função em que eu não preciso tocar o ambulatório como eu fazia no Hospital de São Paulo. Eu oriento os residentes, discuto os casos com eles, então as cirurgias, a maioria são deles e eu oriento, então é uma coisa que você já está num patamar mais legal, assim, a gente prepara os seminários, discute com eles, então para quem tem essa veia acadêmica, é uma forma de você também, entre aspas, ser um professor, sem ter feito um concurso para tal, ou sem estar num curso como o de vocês, enfim, então eu gosto dessa parte acadêmica, sempre gostei de dar aula, de ensinar, então para mim isso é muito gratificante, é uma parte bem legal, assim, de ser um hospital que tenha militar, que tenha residência médica, isso é meio que natural lá, assim, sabe? Você tem essa parte da burocracia, quando você é mais novo como a gente, na carreira, você não tem muita burocracia, mais esse básico que eu falei, que já é o suficiente para te encher o saco em alguns momentos, mas quando você vai subindo os degraus da carreira, realmente você pega uma carga burocrática maior. Tem gente que bate o pé e fala, não, eu quero operar até acabar a carreira, e consegue, o cara é grande, ele começa a mandar nos outros, e consegue, mas você não vai fugir de ter uma função burocrática, isso não vai nunca, tá? O quartel, para o especialista, não é muito a realidade. É para o de carreira em alguns casos. Por exemplo, ortopedista. O ortopedista entra muito no Exército, porque eles precisam muito. E aí os bem colocados vão para os hospitais de São Paulo, do Rio, Salvador, e os que ficaram lá no final da turma, que não eram tão bons de parte física ou de parte teórica, sobram os quartéis. Então tem ortopedista de coluna que está trabalhando na fronteira na Amazônia. Tem o lado bom e o lado ruim. Você escuta de tudo. Tem gente que fala, cara, odiei, durou um mês e eu larguei a minha carreira, abandonei meu concurso público porque eu não tinha condição de ficar cuidando de fratura boba e de, enfim, não tinha condição. E tem gente que fala, cara, foi maravilhoso, eu fui para uma cidade que eu tinha uma qualidade de vida excelente, eu não gastava dinheiro, eu virei o médico da cidade, enriquei, ganhei o quádruplo do que eu ganhava na capital e foi um período ótimo da minha vida, voltaria sem piscar, assim. Então vai muito da experiência, cara. O Brasil é muito grande, não tem como generalizar isso, sabe? Ainda depende do comando que ele tinha lá também, que é aquela coisa que eu falei do comandante que vai definir muito da sua carga horária e das suas atribuições lá. Então, para o especialista, eu vejo mais uma realidade hospitalar e também de policlínica, tá? As 3 forças têm unidades de saúde como se fossem clínicas, realmente, onde tem consultas e exames e perícias, muita perícia também, e você vai ter uma atuação não cirúrgica, assim, tá? A carga horária nas policlínicas costuma ser um pouco mais inflexível, que você já tem o benefício de, às vezes, não dar tanto plantão, já tem o benefício de não ter tanta burocracia e tal, não faz cirurgia, então eles te pegam mais e te congelam a sua semana de uma forma, às vezes, você não consegue jogar tanto, tá? O hospital você consegue, óbvio que dependendo da sua chefia, ser um pouco mais flexível nesse sentido e eu consegui conciliar com o meu fellow, graças a Deus. Teve gente grande que me ajudou, que eu sou um cara simpático e eu consegui. Mas se eu fosse um cara assim, sem networking, eu provavelmente às vezes não ia conseguir conciliar as duas coisas. Então tem isso. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou de carga horária, de ser flexível ou não. Existe uma ideia de uma carga mínima, assim, que a média realiza ou não dá para falar nisso? É muito heterogêneo? Existe. No hospital, quase todo mundo 30 horas semanais. Ah, tá. Legal. Quase 30 horas. E aí cada hospital divide de um jeito. Por exemplo, no HMASP, eu fazia lá um pouquinho menos, fazia 24, e eu condensava e tinha essa questão, esse benefício. Aqui no Rio, como eu já estou, entre aspas, em casa, eu tenho que... Todo mundo acaba indo pelo menos toda manhã da semana, entre aspas, sendo que você consegue pegar um dia e não ir no hospital, e aí você vai compensar ficando um outro dia inteiro no hospital, entendeu? No geral, assim que você acaba distribuindo seus 5 períodos de 6 horas. Claro que dependendo do porte do hospital, você vai ter uma escala ou outra, preta, vermelha, que vai correr de plantão por fora, aí um plantão de 12 no mês, ou um plantão de 24 no mês, dependendo da demanda de Covid ou o que for, que a força esteja demandando e que pode acabar caindo fora dessas 30 horas. Então, vai ter um mês ou outro que isso vai ser extrapolado e não adianta espernear, não adianta chorar, não tem o que fazer. Eles falam, você quer ir embora? A porta é serventia da casa. Tem muita gente querendo estar no seu lugar. Então, não tem o que fazer mesmo. Não tem como contestar, porque você assinou na hora de entrar que você estaria 24/7 disponível para eles. Legal. Mas tem os sobreavisos, no geral os sobreavisos não chamam muito, acabou que esse fim de semana eu fui chamado, mas assim, de 5 dias de sobreaviso me ligaram uma vez. Então,
é uma coisa que não... O pessoal se ajuda muito, você consegue orientar pelo telefone a maioria das vezes, então não é um sobreaviso que pesa de verdade, assim, o sobreaviso é quase que indiferente, mas tem essa questão dos plantões que às vezes pegam um pouquinho mais. E a carga horária em hospital, menos de 24 horas você não vai fazer, esquece, tá? Mas geralmente vai girar em torno de 30 horas, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, enfim, vai depender do comando. Beleza. Uma última pergunta a respeito da atuação do especialista em relação a missões, que a gente vê às vezes muito... Você falou, né, no início. O comandante chegou e falou, pô, amanhã você vai viajar para não sei onde, 12 dias e é isso aí, se vira, amigão. Para o especialista isso é uma realidade? Existe muita missão desse tipo de viagens e sim, dias e dias fora? Isso é avisado com antecedência para o especialista? É um pouco melhor em relação ao generalista? Como é? A diferença, a separação é exatamente essa. A diferença é você ter feito a residência ou não. Para o generalista, acontecem missões um pouco mais curtas, que podem ser de uma missão de 2 dias a uma missão de 12 dias, como foi a minha do Rio Grande do Sul, e que os caras estão cagando, eles vão te avisar em cima da hora, porque eles sabem que você não vai ter consultório, não vai ter aquelas coisas fora, entendeu? Então eles vão te avisar em cima da hora mesmo, e você não vai ter muito o que fazer. Mas isso, o cara generalista, realmente ele vai passar o plantão que ele tinha, enfim, mas ele não vai se prejudicar com o paciente, com a agenda de cirurgia e por aí vai, né? Do generalista temporário, né? O generalista, o especialista temporário, meu caso agora atual, eles não fazem isso. Porque eles sabem que vão perder um cara que opera a base do crânio, é um valor barato para eles, entre aspas, se eles fizerem uma entre aspas, babaquice dessa, né? Então, para a gente não é uma realidade, para o especialista temporário missão, assim, realmente não é uma realidade, é uma realidade para o especialista de carreira. O especialista de carreira, eles falam até assim, o especialista de carreira é sócio da empresa. Então, sendo sócio, ele vai distribuir os lucros e também os prejuízos. E isso acontece. Cara, isso é inerente à carreira militar, assim, sinceramente. Se você quer ser militar, você tem que estar aberto a isso. A minha esposa é de carreira, né, tá lá no Hospital Marcílio Dias, que é um dos maiores do Rio, da Marinha, e ela foi avisada com antecedência, com pelo menos 1 mês e meio de antecedência, que ela ia participar da operação acolhida aos venezuelanos, lá na fronteira do norte, né? Então, eles avisaram com mais de 1 mês de antecedência e eles compram sua passagem, garantem a sua hospedagem. Óbvio que é uma hospedagem militar, você não vai ficar no hotel, no Hilton, né? Mas, assim, o cara que é de carreira, você já tem que entrar condicionado a isso. Então, você vai fazer os seus horários fora da força, mas você sempre vai ter que falar, olha, eu sou militar, de carreira, eventualmente pode acontecer de eu ser acionado e a gente vai ter que esquematizar isso aí, tá? Quanto mais velho você fica na carreira, isso para de acontecer. Você com 40, 50 anos só vai para uma missão dessa realmente se você quiser, tá? Agora, entre os seus 28 ali, né, que o especialista acaba se formando até uns 35, 36, isso eventualmente vai acontecer, tá? No máximo até a patente de capitão, que a gente fala, né? Tem tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel e general. Os médicos podem chegar a generais, são muito poucos, mas acabam chegando a generais também. Então, até a patente de capitão você vai ter umas missões nessa na sua carreira, mesmo como especialista. A Ingrid, por exemplo, vai lá para a Amazônia, mas tem gente que vai na Marinha que vai para aquelas ilhas que são quase na África, né, no meio caminho do Brasil com a África, e fica 2, 3 semanas lá. Tem essas coisas, cara, mas é experiência de vida. Então, se um cara jovem, você está disposto àquilo, você está recebendo para aquilo, porra, vai estragar teu consultório aí 3 semanas, mas você vai ter uma bagagem de vida, cara, que ninguém tem, entendeu? Então, é porque eu tenho isso na família, né? Então, eu encaro isso de uma forma até que positiva. Óbvio que não aconteceu comigo, então eu não tive o lado ruim disso quer dizer, não aconteceu na carreira, né? Como temporário já aconteceu. Eu acabei curtindo pra caramba, cara. Foi ótimo. Perdi o Rock in Rio, fiquei bravo, mas vendi meu ingresso. E foi uma experiência de vida que até hoje eu sinto falta, assim. Então, as missões, você cria vínculo com gente da força, que você acaba fazendo muita amizade, porque você fica 1 mês dormindo com a pessoa do seu lado todo dia, né? E você conhece lugares novos, mas você está viajando com tudo pago, né? Comida, hospedagem, passagem aérea. Então, é bem diferente, assim. E não é um trabalho pesado, sinceramente. A Ingrid vai lá, ela não vai atender loucamente igual uma GO, num plantão horrível. Não, no geral é uma coisa mais tranquila, bem distribuída, com bastante horário de descanso. Você não está indo para a guerra. Agora, com a questão da Ucrânia pode até acontecer, né? Mas, no geral, a gente no Brasil não está indo para a guerra. Mas, assim, na Marinha, por exemplo,
teve um colega dela que era ortopedista, mais velho, ele já era quase capitão, e ele foi chamado para uma missão na República Democrática do Congo de 1 ano. E ele foi, e fala que foi maravilhoso, mas assim, foi um ano que ele ficou sem operar, foi um ano, mas, cara, assim, coisas da vida, né? Acontece. Financeiramente é interessante, porque quando você está destacado numa missão, você ganha 3% do seu salário por dia a mais. Então, você acaba tendo um bônus aí pelo deslocamento e tal, e isso no final da carreira vai contar para acelerar suas promoções e tal, tem toda uma lógica em torno disso. Mas, resumindo assim, as missões, principalmente as de longa duração, para os especialistas são só para os de carreira. E, no geral, não vai passar de uma coisa de 1 mês, 40 dias, não mais do que isso. Só para quem quiser ou para quem for muito azarado vai pegar uma missão de 1 ano ou vai para a Antártida, que são 2 anos na Marinha, no caso. A aeronáutica não tem isso. Praticamente a aeronáutica não tem isso. O Exército tem muito pouco. Quem tem essas missões mais expedicionárias assim acaba sendo a Marinha mesmo. Tá? E existe um lado também, isso acho que para o especialista não é muito, assim, é mais talvez para o ortopedista e tal, mas se a pessoa entrar e se apaixonar pela carreira militar, ela pode fazer todos os cursos militares que ela quiser. Ela pode ser mergulhadora, ela pode ser paraquedista. Tem o diretor do hospital da Ingrid, ele é médico, cirurgião vascular, agora é almirante e tal, mas ele é piloto de helicóptero também. Então, assim, é uma vida que você pode ter 2 vidas dentro de uma. Tem gente que vai odiar isso, tem gente que vai achar isso super legal. Você pode, na Marinha, fazer o curso de médico de submarino. Então, assim, tem coisas muito excêntricas e que são super interessantes. Sobrevivência na selva, sobrevivência na caatinga e por aí vai. Tem coisas que são muito legais e coisas que não tanto. Aí vai do perfil, cara, vai do perfil. Se você for para as Forças Armadas, tem que estar aberto a isso. Mas, principalmente para quem é de carreira. O temporário é mais fresquinho, mais gelinho. Legal, hein? Quando o papo é bom, o tempo voa. A gente tá com 1 horinha aí de podcast. Para finalizar, a gente vai falar rapidamente, Pedrão, dos seus métodos de estudo, né? Já que você foi um cara que teve uma atuação destacada na prova de título. Então, fazer aí um apanhado geral, mas um pouco mais rápido, das suas dicas de estudo, conselhos para quem vai fazer prova, para a gente finalizar nosso episódio aqui. Contar um pouquinho da sua Tranquilo, vou falar em 8 minutos, que eu estou com o controle do relógio aqui, então vamos lá. Prova de título. R1, a gente na USP não tinha como se dedicar, né? Infelizmente é uma verdade, a gente mal conseguia se sustentar, comer, quem dirá dormir, quem dirá estava a prova de título, né? Você pegava muita coisa por osmose. Nas residências de outros lugares eu vejo que é diferente, aqui no Rio a carga horária de residência é bem mais tranquila, então o R1 já consegue sim estudar se ele quiser, tá? Mas isso vamos colocar que não é uma obrigação do R1. O R1 está conhecendo, está aprendendo a examinar, isso é uma obrigação para quem quer, digamos, ter a garantia de ser aprovado na prova de título, ao meu ver, tem que começar a estudar no R2. Não dá para você chegar no R3 e falar, agora eu já sei operar, mas agora eu vou aprender a teoria. Não dá. Você tem que começar no R2, foi como eu fiz. Eu comecei mais ou menos ali em maio, junho do meu R2. Eu sabia que eu tinha que saber o tratado de core salteado, porque a nossa prova, infelizmente, é uma decoreba, né? Ela não mede conhecimento, mas também mede conhecimento, mas mede muito da sua capacidade de decorar as minúcias ali. Então, no R2 eu comecei a ler o tratado, tá? E ver muita aula da ABOL. A ABOL tem vários cursos, vídeo curso e tal, up mais, up não sei o quê, e agora vocês têm... Agora está explodindo essa questão de cursos particulares, né? Que eu acho muito legal. Então, vocês são um exemplo super vivo disso. Então, hoje em dia, o R2 já tem uma oportunidade de ter um conhecimento de uma forma um pouco mais passiva do que eu tive. Nossa época, quando eu era residente, tinha 1 ou 2 cursos, a gente não tinha muito acesso. Então, eu sentei a mão, cada semana eu lia 1 ou 2 capítulos do tratado e fazia um resumo. Tem capítulos que dá para você aglutinar lá. Laringe, tem uns 3 ou 4 capítulos que falam a mesma coisa no tratado de alteração estrutural mínima. Então, você pega aqueles ali e dá uma aglutinada. Eu sou um cara que não sou muito de ler, eu sou muito de videoaula, de ouvir, de assistir, de ver vídeo. Eu prefiro assistir 10 videoaulas do que ler um capítulo de livro. Mas eu me forcei a isso no R2, eu falei, não, eu tenho que ter o pavimento, né? Eu tenho que ter os tijolinhos. Então, eu tenho uma memória muito visual, assim. Então, eu sabia, eu lembro daquela figura, daquela coisa do tratado, que aquela informação estava lá. Isso é uma coisa que eu nasci com isso, eu tenho um pouco disso, assim. Então, eu aproveitei o R2 para fazer os meus resumos do tratado. Eu fazia uns resumos de 3 a 4 páginas, assim, com algumas coisas que às vezes não eram tanto para a prova de título, eram mais para eu aprender.
E aí, quando chegou no R3, eu já estava praticamente com o tratado todo resumido. E aí que eu comecei a fazer um dos cursos que a gente tem, né, que era o lá da nossa residência, e o curso era videoaula, então para mim era muito prático, porque eu já tinha a videoaula me passando aquele conhecimento passivo, às vezes com uma dica ou mais de prova, tinha muita questão durante as videoaulas, que eu sei que vocês fazem também, então isso ajuda a aquecer, a treinar e falar, puta, não tinha me dado conta nisso, vou ter que voltar no tratado nisso aqui. Então isso é uma coisa que te dá te dá uns bizus, assim, que eu acho que são importantes para a prova. Então, assim, videoaula eu comecei no R3, e eu já tinha visto muito no R2, mas formalmente, toda semana, aquela coisa religiosa no R3, e eu faço o resumo do resumo. Eu faço uns flashcards, eu pego 4, 5, 6 páginas de resumo, eu resumo em um papelzinho com uma letrinha pequenininha, desse tamanho, frente e verso, e aí eu tinha já um resumo do resumo com o que era realmente essencial, que eu tinha visto que era abordado tanto no tratado, quanto nas aulas, enfim, quanto nas provas. E aí eu fui no meu R3 inteiro fazendo isso. Que época está sendo a prova de título? Eu não lembro mais. Está sendo em março, abril, né? Então, e aí quando chegou novembro, porque você tem que levar em consideração que dezembro é um mês que vai te fuder. Assim, você vai estar com muita coisa para pagar, você vai ter que dar plantão, você vai ter que visitar sua família, vai ter festa, férias e tal. Então, dezembro é um mês praticamente nulo. Então, a gente nas Forças Armadas aprende a sempre calcular o tempo regressivamente. Olha, se eu tenho que chegar em tal lugar às 7, quando der 15 para as 7, eu tenho que estar já pronto. E aí, para estar 15 para as 7 pronto, 7h30 eu tenho que estar me arrumando. Então, eu levo muito isso para o estudo, assim. E eu falei, cara, eu vou ter que começar a realmente estar pronto para a prova a partir de novembro, que antecede a prova, né? Então, eu teria uns 4, 5 meses ali para realmente ficar craque em tudo que eu precisava. Eu, sinceramente, não fiz questão, tá? Fora as que tinham nas videoaulas, eu não parei para pegar 1000 perguntas em otorrino e entrar em grupinho de WhatsApp de pergunta, porque para mim isso é extremamente ansiogênico. Eu sou um cara que toma ansiolítico, então eu não posso ter gatilhos ansiogênicos para mim. O bom da minha ansiedade é isso, é que eu faço tudo com antecedência. Eu nunca vou chegar e vou estar atrasado ou vou estar com um assunto pendente, porque a minha ansiedade não vai permitir que eu faça isso, tá? Mas é o meu jeito. Enfim, então quando chegou em novembro ali, eu falei, olha, eu tenho meus flashcards prontos, o que eu vou fazer? Vou começar a rever algumas aulas e tal, que eu sei que são conteúdos que são muito frequentes em prova, e eu vou estudar meus flashcards. Eu pegava um iluminador e iluminando assim, o que era muito crucial de cada grande tema. E aí eu fui assim até mais ou menos fevereiro. Quando era fevereiro, eu estava com quase tudo pronto. Se a prova tivesse sido em março, talvez não tivesse dado tempo, mas a pandemia adiou minha prova em uns 2 meses. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei muito puto, eu falei, graças a Deus, porque deu tempo de eu respirar e organizar um pouquinho melhor o meu estudo, de forma que eu consegui, além de iluminar tudo que eu precisava, no final, quando faltava um mês, aquela reta final mesmo, que você já está de saco cheio, você não quer ver aula, você não quer ver vídeo, eu pegava, por dia eu olhava, olha, hoje eu vou ver laringe benigna. E eu olhava, o que está iluminado aqui? Alteração, nódulo pólipo Rank, não sei o quê, terço médio, laringo e tal. Então eu sabia os pontos-chave de tudo. De forma que eu cheguei na prova, eu estava com tudo extremamente mapeado na minha cabeça, mas não foi uma coisa que eu mapeei em cima da hora, aquilo foi mapeado em cima de uma leitura do tratado, que foi construído tijolinho, e eu fiz um resumo, isso é uma forma de você aprimorar e como é que se diz? Agarrar aquilo na sua cabeça, me fugiu a palavra, né? Consolidar a memória, exatamente. Então, isso é uma forma de consolidar a memória. E aí eu fiz o resumo do meu resumo, é uma terceira nível de consolidação, e aí eu iluminei o meu resumo, e você vai fazendo isso. Eu acho muito importante ver videoaula, muito. Por isso que eu acho que é tão legal o curso de vocês, porque eu lembro exatamente o que o professor tal falou na aula tal, no slide tal, porque aquilo foi uma questão que quando teve o teste no final da aula eu errei. E aí eu voltei para ver aquele vídeo e eu falei, porra, o professor Diego falou tal coisa na aula de laringe e tinha aquele vídeo daquela lesão. E, cara, na prova, assim, vai muito de sorte. Sinceramente, eu acho que não fui o primeiro colocado porque eu sou o melhor do Brasil. Obviamente que eu não sou, enfim, posso ser 1, 2, mas não vou, junto com o Caio. Mas eu acho que tem o seu dia de prova, tem um dia que cai exatamente aquilo que você estudou, né? Que você revisou. E uma coisa que é legal que você revisou, enfim, que você fez aquela cirurgia, você viu aquele caso e fez um relato de caso, tem muito disso também, né? Tem residência que a gente sabe que, às vezes,
não faz uma certa cirurgia, encaminha para outro serviço, e aí, às vezes, aquela área deficitária do seu serviço seja interessante você ter uma base teórica mais forte ainda, que você sabe que aquilo não vai ser um reflexo. A gente vê uma lesão de voz, a gente já imagina o Dr. Rui falando lá na reunião da voz, e aquilo é reflexo para a gente. Tem outros serviços que nunca viram aquilo, então você vai ter que pegar o que é uma deficiência do seu serviço e fortalecer aquilo. Mas, resumindo assim, para ser rápido, o meu esquema foi esse. Tratado no meu R2, grandes resumos, né, folhas de resumos. Quando chegou no meu R3, eu comecei a resumir meus resumos 5 a 6 meses antes, pegar umas flashcards e iluminar eles, né? E aí 1 mês antes é a reta final e você pega os tópicos quentes dos flashcards. Foi isso. Isso é muito bom para estudar para a prova do Fellow também. Porque você vai estudar para um Fellow de rinologia, porra, é 1/3 da prova de título. Como é que eu vou fazer? Não, eu tinha umas flashcards ali. Porra, consegui em 3 semanas estudar tudo da rinologia, entendeu? Então, acho que foi a minha técnica. Eu, sinceramente, abri mão de fazer questão, abri mão de discutir com colegas de grupos de WhatsApp, mas foi o que deu certo para mim. Estudo é muito individual, né? Mas como vocês falaram, tem algumas tendências estatísticas aí que para a maioria devem funcionar. Então, acho que a experiência é uma coisa que vale também. Válido pra caramba. Bom, Pedrão, queria te agradecer, a gente vai precisar encerrar aqui, o papo tá bom, se deixasse a gente conversava aí um tempão, ainda mais que faz tempo que a gente não se fala, né, verdade, mais proximamente. O WhatsApp ali sempre rola, os grupos da resenha, mas... Mandar um salve pro grupo das tretas aí também. Um abraço pra galera lá. Um abraço aí pra galera. Mas, queria te agradecer, cara, pela sua participação, foi muito bom, podcast muito completo. Quando sair, a gente vai te mandar. Para finalizar, queria que você deixasse seu contato no Instagram para a galera que quiser seguir. E é isso, brigadão. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pelo convite, foi um prazer rever vocês, assim, agora que a gente mora longe, né, que a gente mora tanto tempo pertinho. Foi um prazer, eu quero que vocês entrem com energia total aí nesse projeto, cara. Eu acho que, tá bonito, tá bem produzido, vocês são os caras que têm um conteúdo excepcional, eu conheço porque eu aprendi com vocês muito. Então, acho que vocês vão acrescentar muito para o ensino médico do Brasil e da otorrino como um todo. O meu contato, meu Instagram é o @pedroviana, com 2 N's, otorrino, tudo junto, Pedro Viana Otorrino. Eu estou um pouco sem tempo, porque eu estou fazendo fellow, militar, consultório e tal. Então, eu sou um cara meio cômico, assim, eu faço piada com tudo, então meu Instagram tem uma pegada meio assim. Mas, enfim, eu vou retomar isso aí assim que eu tiver um pouco mais de tempo. Mas eu sempre posto uma coisa ou outra, uma cirurgia do fellow que é interessante. E o meu e-mail é o pedromiviana, com 2 N's, @gmail.com, para quem quiser tirar alguma dúvida e tal. Meu WhatsApp, às vezes, o Diegão ou o Gilvanzinho podem mandar se vocês precisarem também. E é isso, pessoal. Eu exerço otorrino hoje em dia na UERJ, no meu fellow, né? No Hospital Central do Exército, onde eu sou preceptor lá da clínica também. E meu consultório particular, meu atendimento de convênios é no Hospital Glória D'Or, que é o maior hospital da rede do São Luís aqui no Rio de Janeiro, mais novo, mais moderno, que é um serviço, inclusive, com um amigo nosso lá do HC, o Pedro de Castro, está chefiando e está sendo um prazer estar lá também. Grande abraço, pessoal. Pedro, eu queria aproveitar também, a gente já está acabando, mas para te agradecer também, cara, você é um cara excepcional, e de todas as formas, como amigo, como profissional, como cara que manda muito bem nas provas também. Exato. E é uma honra ter você aqui, cara. Obrigado mesmo. Acho que o pessoal vai ter um episódio bem enriquecedor aí, graças a você. Valeu, cara. Espero que todo mundo aproveite e daqui a pouquinho nos congressos a gente está se encontrando aí para tomar uma cervejinha. Opa, boa. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio do Ototalks. Até os próximos e um abraço. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.